pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes.
e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ontem, na festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, encerramos o tempo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje iniciamos o tempo comum. O que é o tempo comum? É o tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo está anunciando o reino de Deus, curando todos os tipos de doenças e enfermidades. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como bem sabemos, João Batista, o precursor, foi aquele que gritou no deserto para todos endireitarem as veredas, se converterem, que Cristo Senhor estava chegando. Como nós vimos no segundo domingo do Advento, João Batista dizendo: endireitai as veredas, preparai os caminhos do Senhor, convertei-vos e crede no Evangelho, que o Messias estava chegando. E depois o Messias chegou, o Deus Salvador, como no Evangelho do dia santo de Natal e do 7º dia da 8ª do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. João dando testemunho da luz, João dando testemunho de Cristo Senhor. E como sábado, anteontem, nós vimos no Evangelho segundo João, João Batista, o precursor, dizendo: é preciso que ele cresça e eu diminua. João pregava em sua humildade. E ontem, João batizando as pessoas com água, o nosso Senhor Jesus Cristo veio até ele e foi batizado por João, batizado em sua humanidade, para todos serem batizados, que pelo santo batismo somos o povo sacerdotal. E hoje, iniciando este tempo comum, depois que João Batista foi preso, assim São Marcos nos ensina, João Batista, o precursor, foi preso. E ontem nós vimos João batizar o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje João Batista foi preso. E então Jesus foi para a Galileia começar o seu ministério, anunciando o reino de Deus. Que o tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Para todos estarem no reino de Deus, viver o reino de justiça, de paz e de amor. Para todos se converterem e crer no Evangelho, se revestir da palavra de Deus e andar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. O nosso Senhor Jesus Cristo chamou a todos à conversão, para se converter e se revestir da palavra de Deus. E então, passando à beira do mar da Galileia, andando à beira do mar da Galileia, o nosso Senhor Jesus Cristo viu Simão e André, os dois irmãos biológicos. Eles estavam lançando as redes ao mar
Eles eram pescadores, estavam pescando peixes, e o Senhor passou e chamou: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens, para lançar as redes e anunciar o Evangelho. E eles deixaram tudo e seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e André, que aqui está Simão e André, os dois irmãos biológicos. E o nosso Senhor Jesus Cristo continuou o caminho, e logo mais adiante viu mais dois que era João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Eles estavam consertando as redes e Zebedeu estava conosco. E o nosso Senhor Jesus Cristo chamou os filhos de Zebedeu da mesma forma que chamou Simão e André: segue-me. Eles deixaram tudo e seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se revestiram da palavra de Deus, que o Senhor chamou, e eles o seguiram. Que maravilha, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs! O nosso Senhor Jesus Cristo começa a anunciar o reino de Deus, chamando todos à conversão, para todos se revestirem da palavra de Deus. E depois chamou André e Simão para o seguir. Eles seguiram o Senhor. E mais depois Tiago e João, e eles seguiram o Senhor. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na realidade, em nosso cotidiano, o nosso Senhor Jesus Cristo chama todos nós à conversão, para se converter e se revestir da palavra de Deus. Que todos os entes humanos se convertam e sigam o nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos juntos, em unidade e em fraternidade, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo tudo o que Ele está nos dizendo. Que todos os seres humanos vivam a justiça, tenham amor e caridade e estejam no reino de Deus. Que o reino de Deus está ali, está aqui. O reino de Deus está em nosso coração. É o reino de justiça, de paz e de amor. Estejamos juntos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, construindo o reino de Deus, vivendo, sendo justo, tendo amor e caridade e progredindo sempre mais e mais a Deus. Que todos os entes humanos se convertam e saibam revestir da palavra de Deus, façam tudo o que Cristo está nos dizendo e estejam se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. A pedagogia fundamental do Santo Evangelho de hoje, nesta segundona, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a conversão. É se converter e se revestir da palavra de Deus e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo chama todos à conversão e chama para o seguir e fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Como Ele chamou Tiago e João, André e Simão, Ele está chamando todos os entes humanos. Que todos os entes humanos saibam se revestir da palavra de Deus e estejam se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor, e sejam curados interiormente e curados fisicamente, e vivam a justiça, o amor e a caridade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo.
Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos se convertam e estejam na força do Espírito do Senhor nosso Deus e andem com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, estejamos se revestindo da Palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, vivendo a justiça segundo a justiça do Senhor nosso Deus. Sejamos justos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Estejamos formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado. Virgem Maria Aparecida, estendei o nosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Peregrinos longes terras, caminhamos através de altos montes e altas serras, para nos beijar os pés. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor.